Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Como vocês conseguem perceber, chegou a nossa convidada que faltava, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Juiz de Fora, Paula Assunção, que veio tirar as nossas dúvidas e ensinar um pouquinho para a gente sobre a Previdência, principalmente sobre a reforma, né, Paula? É um prazer te receber mais uma vez. Muito obrigado, viu? Prazer é meu. Vamos falar sobre os benefícios específicos hoje. Obrigado. Bom, a CPI responsável por apurar as irregularidades nos contratos de transporte coletivo em Juiz de Fora apresentou na segunda-feira dessa semana um balanço inicial do caso. De acordo com o documento, existem irregularidades e a comissão aguarda um pronunciamento da Prefeitura e também da Procuradoria-Geral de Juiz de Fora sobre as possíveis fraudes. Vereador, queria que o senhor falasse, depois de todos esses estudos e a pesquisa que vocês fizeram, quais são as principais irregularidades notadas depois desse trabalho? Na verdade, assim, a CPI, ela, quando foi criada, ela tinha um objetivo maior. E a gente sempre tem que focar nesse objetivo, que é a fiscalização do contrato, o cumprimento do contrato, né, que foi celebrado durante uma licitação. E, num primeiro momento, nós tivemos muita dificuldade, que pese todas as dificuldades que nós tivemos para ter acesso a todas as documentações. Hoje, para que vocês tenham ideia, nós temos hoje um processo com mais de 15 mil páginas, que nós temos que fazer carga física, porque ele não foi digitalizado, embora tenha sido solicitado. Hoje, né, o tribunal funciona com tudo digitalizado e lá na Câmara a gente teve essa dificuldade. Nós não conseguimos peritos específicos, mas nos debruçamos sobre esse processo e conseguimos apontar algumas irregularidades ou pelo menos algumas questões que não estavam de acordo com o contrato que nós estávamos fiscalizando. Inicialmente, nós já tínhamos, o que startou isso foi a insatisfação da população. Então, a questão da prestação de serviço, isso já era fato, né? Então, consumado, né? Nas redes sociais, nós temos um canal aberto, a prestação do serviço ela não é compatível com o que o indivíduo paga, né? com o que ele espera. Porque quando surgiu essa licitação Juiz de Fora, há 2 anos, né, na verdade em 2006, ela surgiu com uma justificativa de que ela vinha transformar o transporte público da nossa cidade. Então, criou-se uma expectativa muito grande na população e essa frustração ela vem se acumulando ao longo desses anos e agora, com o aumento da passagem, acima do índice, né, inflacionário do período, a população se indignou. Outro ponto que nós observamos foi a questão da frota. Nós precisamos pedir toda essa documentação, e tudo que eu falo aqui são documentos enviados pelos próprios consórcios. Então, nós pedimos toda a documentação para que a gente pudesse fazer um detalhamento da frota para chegar exatamente na média, né, que está prevista no contrato. Então, o que é a média hoje? A média é de no máximo 5 anos de média e no máximo 10 anos de vida útil daquele veículo. Então, com a metodologia que nós usamos, nós conseguimos apontar que a média estava extrapolada, estava acima de 5 anos. Veja bem, isso é descumprimento claro do contrato, né? A questão da prestação de serviço, ela é clara, mas ela cabe subjetividade. Esse não, esse nós temos lá, é fato, está acima da média. E ainda aprofundando um pouco mais, que faz também parte do contrato, que é a regularidade fiscal, doutor. E aí nós observamos que os consórcios não estavam regular, eles não tinham as certidões de débito com o município. Veja bem, todo contrato público, concessão, ele tem que ser fiscalizado. E isso é obrigação do órgão da secretaria, que é a Cetra. Inclusive, nós encaminhamos um ofício para a Cetra e ela reencaminhou esse ofício para a Secretaria de Fazenda, falando que não era responsabilidade. Está claro no contrato que quem tem que fiscalizar isso é a Cetra. Então não foi fiscalizado, foi negligenciado. Agora existe um imbróglio
né, entre prefeitura e consórcios que eles têm que resolver. Quem não pode pagar essa conta é a população. Então nós estamos aqui como legisladores, é bom deixar claro para a população assim, o significado, a função da CPI, porque às vezes as pessoas confundem. CPI é para investigar, nós apontamos, não é isso? Se eu estiver errado, nós investigamos e apontamos, encaminhamos para o Ministério Público, para o Executivo, para o Tribunal de Contas, as possíveis irregularidades que a gente observou ali. Doutor Adriano, o senhor falou na questão da licitação, a Lei 8666, não é isso? Além daqueles documentos técnicos, o que se pede são as CNDs, a nível estadual, federal e municipal. Se esses documentos não estiverem corretos ou estiverem um nada consta em cima, inclusive é impeditivo participar do processo licitatório. Como é que o senhor vê hoje, o senhor vai falando assim, olha, o senhor está falando que a população reclama, é um negócio interessante, eu sou usuário do transporte urbano de Juiz de Fora. Depois das 6 horas aqui no centro e 5h30, você não consegue pegar um ônibus com menos de 40 ou 50 minutos. E a população está insatisfeita não pela demora, pela qualidade do transporte. Exato. Os ônibus são ônibus, assim que você percebe, às vezes você tem a impressão que o ônibus tem uma sobrevida muito longa. Que ultrapassa esse limite, né? E como é que se vê essa situação? Você está falando uma coisa muito interessante. Se existe irregularidade fiscal, isso provoca até o cancelamento de contrato. Na verdade, eu acho que isso está claro também no contrato. A sanção, né, é exatamente o rompimento do contrato. A retomada do serviço. Cabe aí julgar o bem comum, o interesse público, mas cabe você romper o contrato. Agora, com a questão da licitação, o que é comum, o que eles fazem? Não, então, eles têm débito, mas eles acertam parcialmente, entram com uma certidão negativa, né, com efeito positivo, e aí ele está habilitado, está apto a participar da licitação. Mas é obrigação do fiscalizador do contrato acompanhar o pagamento. Porque a partir do momento que ele não paga aquilo ali, ele já está descumprindo. Então isso não aconteceu, porque isso é muito fácil você faz um acerto. Nós fazemos isso, a população faz isso, mas a gente não pode permitir que uma concessão pública faça isso. Então houve negligência nesse sentido. Agora, com relação à qualidade mesmo, igual você falou, às vezes eu estou no ônibus, parece que eu estou na carroça. Isso foi porque existe a legalidade e a imoralidade, né? O advogado gosta de falar bom alvitre, não é isso? Num contrato onde você pega uma média de veículo, você teria que, se você tem interesse de defender a qualidade do serviço, essa média teria que ser compensada por ônibus zero. Porque aí você tem a certeza de que você está colocando um ônibus com um mínimo de qualidade. E eu comparo o seguinte, o que acontece? Você tem lá um ônibus, eu comparo dois carros de 2016, por exemplo. Tem meu carro 2016, sou viajante, viajo o tempo todo, viajo a semana toda, roda quilômetros e mais quilômetros. E tem o carro da minha esposa, que é também 2002, mas não sai da garagem. Então não é só a idade que mostra o estado de conservação do ônibus, é a quilometragem, é a rodagem, é aonde que ele... Então isso daí gera subjetividade, porque isso não está explícito no contrato. Então isso não tem como a gente, infelizmente, isso teria que ter sido feito no momento da licitação. Mas se houver uma outra licitação, aí eu acho que cabe essa observação. Doutor Adriano, mobilidade urbana, transporte urbano são pontos nevrálgicos, né, para a população. Muito mais de 1/3 da população utiliza única e exclusivamente do transporte público. Como deixar o popular tranquilo a respeito da fiscalização? Como que a Câmara está se posicionando a respeito da fiscalização do transporte que é executado na cidade de Juiz de Fora? Então, primeiro que isso foi um momento inusitado, até inédito na cidade. Nunca, e eu falei isso ontem na Câmara, as pessoas acham que... não é nem a sensação, doutor, da impunidade, a certeza da impunidade. A certeza da impunidade, ela cega o indivíduo e sepulta ele ao mesmo tempo. Porque o que me parece é que eles acharam que nunca na vida ia acontecer isso, porque assim, a exposição é tão grande, é tão descabrosa, que assim, não dá para acreditar.
Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? Agora nós temos acesso à famosa caixa preta, né? Porque a gente nunca tem acesso, porque eu sou presidente, eu tenho a gente fundou uma comissão lá especial que é de fiscalização dos procedimentos licitatórios. Eu já estava me insinuando, porque eu já tinha pedido o contrato, etc. e tal. Me mandaram um CD todo atrapalhado, faltando folha e tal. Então, o físico é muito difícil, as pessoas, até um advogado, para ter o acesso na prefeitura, para conseguir tudo, isso é muito difícil. Hoje nós temos acesso a todo o processo, então cabe sempre o vereador que estiver na época fiscalizar, cobrar, porque a Cetra não fez isso, claramente não fez isso. Acho que o nosso tempo mas hoje nós tivemos uma ocasião aqui no Monte Castelo, onde o ônibus bateu num poste e derrubou o poste, etc. e tal. Aí nós comunicamos a Cetra. Nada de chegar a Cetra. Cetra tinha que ser a primeira que tinha que estar lá, para saber o que aconteceu. Né? Foi um acidente, é um ônibus. Ela só chegou depois que nós enviamos, eu falei, vamos registrar isso, vamos oficializar. Aí eu mandei um e-mail comunicando que a CPI estava em loco e que até então nada de Cetra. Aí chegou lá o fiscal, que não tem culpa de nada, e não tinha nada. Eu falei, o que o senhor fiscaliza aqui? Só para eu entender como é que é a fiscalização. O que o senhor... Não, eu olho isso aqui. Como é que o senhor faz para ver que tinha 2 pneus assim em estado deplorável, os 2 pneus dianteiro careca? Eu falei, como é que o senhor faz para fiscalizar isso? Não... É visual, mas como assim? Eu não tenho, eles não têm equipamento para fiscalizar, eles não têm estrutura nenhuma, então é negligenciado. Paquímetro, não tem paquímetro, custa R$50 e o camarada não tem. E ele não queria autuar, eu falei, só tem que autuar. Não, mas aí a defesa lá depois vai falar que eu não posso, que isso é subjetivo, mas o senhor não tem que se preocupar com a defesa, você tem que se preocupar com a autuação. Então esse é o problema que a gente vive hoje aqui. Doutor Adriano, se houver indício de que haja uma questão na gestão, ou isso é um processo ainda que a gente possa veicular o histórico recente da cidade em relação à corrupção? Olha, isso são fatos que devem ser apurados. Como eu falei, nós apontamos esses indícios. Aí cabe aí agora o Ministério Público, o Tribunal de Contas e depois fazer os encaminhamentos devidos para poder exatamente apurar essas possíveis irregularidades. O que indigna é que a população não pode ficar à mercê, né, de uma fiscalização precária, né, um transporte extremamente importante para a nossa população, caro, né, e está totalmente largado do ponto de vista de fiscalização. Mas aí existe o espaço para que a própria população se torne também agente fiscalizador, possa fazer sua denúncia, tem para onde ligar? Tem. Existem, no site da Câmara nós criamos um canal para que a população faça lá suas denúncias e aí a gente responde todas as pessoas que acessaram com devido filtro, mas a Cetra, em tese, também tem isso. Mas eu fico pensando, o que adianta? Hoje a CPI estava em loco, aconteceu um acidente, derrubou um poste, tinha 5 passageiros. E a Cetra não foi lá no finalzinho com muito apelo. Imagina o mero mortal que faz uma reclamação. Então eu tenho certeza que esse não vai ser escutado nunca, vai ser atendido nunca. É aquela situação do faz de conta. É o Brasil do faz de conta. Doutor Adriano, um negócio interessante que o senhor nos disse aí, que a frota, do modo geral, está acima da média dos 5 anos. Não é isso? O senhor também conversando comigo em office, eu disse que disse-me que a frota de Juiz de Fora é aproximadamente 700 ônibus. E 20% dela já está com mais de 9 anos. Exato, com 10 anos, na verdade. Não pode estar acima de 10. Sim. Então, hoje nós temos 20% da frota, em torno de 20% de ônibus 2009. Então, mais ou menos, de 9 para 10 anos. De 9 para 10 anos. Porque fica difícil, né? 2009, em tese, são 10 anos. Mas até quando? É 10 anos e um mês? É 10 anos e um dia? Então, aí cabe lá uma certa subjetividade. O que não cabe é o ônibus ser 2008 e a carroceria 2009 e julgar que aquele ônibus é 2009. Mas aí vem a minha pergunta. Minha pergunta é a seguinte, se nós temos 20%, então são 140 ônibus. Próximo disso. 140. E a gente percebe assim que quando aparece um ônibus novo, aí aparece assim, carroceria ano tal, né? Mas na realidade, assim, Juiz de Fora, esse consórcio,
ele tem investido em ônibus zero para a renovação de frota de Juiz de Fora? São 2 consórcios, né? Nós temos o consórcio Via JF e o consórcio Manchester. Inclusive, o consórcio Via JF se manifestou, né, em documento oficial para a CPI, falando que vai realmente adquirir agora, já para o mês de abril, 30 ônibus novos e para o meio do ano, para que ele se adeque não só à média, mas com a questão da qualidade dos ônibus. Nós não tivemos essa resposta por parte do outro consórcio. Mas é isso. São ônibus precários. A questão da carroceria, a gente comparou também. Não existe. A carroceria, geralmente, ela bate com a idade do ônibus, exceto essas questões que eu apontei, que foi rebatida em função da análise que eles tiveram desse apontamento. E o que você diria à população de Juiz de Fora? Assim, o senhor é representante do povo. O senhor falou que uma caixinha preta foi aberta, né? E pelo que o senhor está nos passando, a situação vislumbrada não foi muito interessante, não é muito boa, não. Então a população reclama e o senhor liga para uma ouvidoria de uma empresa dessa, você não consegue falar com ninguém. Experiência própria. Qual poderia ser assim, a real expectativa da população face ao trabalho que vocês estão fazendo? Como o trabalho de vocês vai impactar a qualidade de vida no transporte urbano de Juiz de Fora? Perfeito, a sua pergunta assim, é brilhante, porque, na verdade, quando você cria uma CPI, até por desconhecimento da população, cria-se uma expectativa em uma série de pontos que, né, vocês como advogados sabem que a gente não pode fugir o objeto do contrato, da CPI. Então, assim, nós conseguimos analisar, porque nunca na história, porque imagina, se não tivesse CPI, nós não íamos saber nada de regularidade fiscal, de média de frota, de nada. Então, hoje, isso já é um ganho. Tá? O fato de acontecer a CPI na cidade já foi um grande ganho. E agora, o fato de termos acesso a esse processo, porque agora o processo está na mão da população, porque ela está na Câmara Municipal e a gente tem acesso. Então, eu acho que os vereadores podem, eventualmente, cobrar a qualidade, fiscalizar de fato e aí dar uma resposta satisfatória, não um faz de conta para a população. Então, acho que é essa a expectativa que eles têm que criar, melhoria da qualidade do serviço. E se não tiver, reclama que o vereador está ali para isso mesmo. Ou está aqui para fazer a denúncia. Explicando, né? É verdade. Vereador, eu quero agradecer muito a sua participação. O vereador vai ter que nos deixar por causa de agenda. Que pena, eu queria tanto aprender aqui um pouquinho, é verdade, cara? A gente te conta depois, te mando o link do nosso vídeo. Assista o vídeo. Isso. Então, eu podia aqui aproveitar para agradecer mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Esse programa é sempre muito elucidador, ele sempre trazendo assuntos interessantes. Eu vou fazer aqui um convite, então, para que a gente faça uma tribuna livre lá na Câmara Municipal, né, para falar um pouquinho, porque esse é um assunto que está gerando uma série de dúvidas, assim, a população está totalmente perdida, acredita que até os próprios, né, congressistas estão meio perdidos nisso. Estamos muito preocupados, inclusive, com a perda deles, inclusive. Então, assim, eu acho que vamos fazer um convite, estão convidados também para que a senhora possa explicar isso para a população através da TV Câmara. Fico extremamente honrada. Depois nós vamos conversar sobre isso. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a vocês. Gente, agora vai para mais um rápido intervalo enquanto a gente se despede do doutor, a gente já volta.